Amém? Então vamos ao nosso tópico desta noite. Deus promete prosperidade. Amém? Não nos termos em que muitas pessoas pregam prosperidade, muitos profetas pregam prosperidade, muitos defensores da prosperidade, porque há aqueles que acham que qualquer um que passa por privações, passa por dificuldades, significa que não é fiel a Deus, o que não é verdade. Amém? Portanto, por isso que eu digo que não é nos termos em que se prega a prosperidade ali no mundo. Se você conhecer Jesus, vai prosperar. Aleluia. Então, se você não prospera, tem problemas. Não é assim. Não há razão nenhuma para nós duvidarmos de fato que Deus prospera. Amém? Porque Ele mesmo prometeu prosperidade. Amém? Amém. Prometeu prosperar aqueles que observam a sua palavra. Prometeu prosperar aqueles que obedecem à sua vontade. Amém? Amém. Em Deuteronômio 28, 1 e 2, nós encontramos uma promessa disso. 28 e 2 diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Portanto, a prosperidade é uma bênção pela obediência à palavra de Deus. Amém? Mas isto não significa que aquele que não prospera seja sempre quem desobedece à palavra de Deus. Por várias razões. Aleluia. Nós encontramos, por exemplo, Jó, que era um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que andava na verdade, mas passou por situações difíceis na sua vida. Aleluia. Por isso que eu digo, não é aquela prosperidade que se propaga ali em muitos púlpitos, não. Mas Deus prospera os seus filhos. Amém? Porque há uma necessidade de nós tirarmos a ideia que às vezes temos nas nossas cabeças, de que o crente tem que viver sempre apertado. O crente é aquele que tem que ter dificuldades. O crente é aquele que, enfim, não pode ter todas as refeições. O crente, quer dizer, vamos tirar essa ideia. Aleluia. E vamos começar a buscar as coisas. Amém. Porque Deus prospera. Agora, prospera como Ele quiser, porque é tudo segundo a sua vontade. Aleluia. Tudo é segundo a sua vontade. Não é segundo a nossa vontade. Mas nós temos promessas. Que se nós obedecermos à palavra de Deus, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que Deus nos exaltará. Isso significa nos exaltar espiritualmente, significa nos exaltar fisicamente, significa nos exaltar emocionalmente. E isso tem a ver com prosperidade. Aleluia. Josué 1, 7 e 8, o Senhor disse assim, Josué 1, 7 e 8, diz a palavra de Deus: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar
o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém. Aqui está. Aleluia. A Bíblia exige que nós possamos de fato observar a palavra de Deus. Não nos desviemos da palavra de Deus. Nem por uma questão de brincadeira, não nos desviemos da palavra de Deus. Amém. Isso é que ele disse para Josué. Não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Mas conduza-te de acordo com aquilo que eu tenho mandado através do meu servo Moisés. Se fizeres assim, então te conduzirás prudentemente. Aleluia. Se fizeres assim, então vais prosperar. Porque, meus irmãos, o que é prosperidade? Aleluia. Prosperidade é como subir uma escada. Amém. Você sobe um degrau, depois sobe o outro, e vai subindo sucessivamente. Isso significa que está a prosperar. Aleluia. Quando Deus diz que vai prosperar as nossas vidas, não significa que as coisas vão cair do céu e nós automaticamente já somos prósperos. Não. Aleluia. Mesmo se você vender amendoim torrado, mesmo se você fizer o trabalho mais reles, que as pessoas desprezam, porque há aqueles que dizem, eu não posso fazer isso aí, não é do meu nível, eu não posso fazer isso aí, não é do meu nível. Eu estava a ver uma senhora que é mestre, aleluia, doutora, doutora, formada, ela fez o mestrado, aleluia, está a vender calamidade. Amém. Está vendo o que é calamidade? E ela dizia, não me envergonho de vender calamidade. Era diretora. Até há bem pouco tempo era diretora. Foi tirada por causa de ter se aliado nas ideias de Venâncio. Aleluia. Então lhe puseram fora. Ela agora está a vender calamidade. Eu disse, não me envergonho de vender calamidade. Esta roupa que eu tenho é roupa de calamidade. Aleluia. Se esta roupa põe pão na minha casa, é o que me interessa. Eu não vou dizer que não é do meu nível, eu não posso fazer essa atividade, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer não sei o quê, porque não é do meu nível. Se você quer prosperar, você precisa de fazer alguma coisa. Aleluia. Passo a passo, você vai crescer. Amém? O segredo está aí, passo a passo. Obedeça a palavra de Deus e vai insistindo, vai em frente, que você vai prosperar. Salmos 1. Salmos, cânticos, o inário. Aleluia. Salmos não é capítulo 1, é Salmo 1 porque é cântico. Amém. É o livro de cânticos. Cada salmo que nós encontramos aqui é um cântico. Amém. Então encontramos os cânticos de Davi, o cântico número 1 a 3. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Atenção. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas como os ímpios fazem. Aleluia. Eu quero fazer este negócio. Vou consultar os ímpios como é que fazem. Como é que eles têm essas boladas. Aleluia. Você vai cair. Porque se você quer prosperar, prospera obedecendo a Deus. Sem boladas. Aleluia. Amém. Porque boladas vão te fazer cair. Podem te fazer subir muito. Além daquilo que Deus te dá. E podem te fazer cair. Cuidado. Amém. Cresça como Deus faz. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não para no caminho dos pecadores. Aleluia. Aqui é uma bolada, aquilo. Fica a fazer sua bolada. Amém.
Não tenho tempo com essa bolada que você está fazendo, porque é bolada que você está fazendo. Eu não quero bolada. Amém. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal da verdade, falam mal de Deus, falam mal das pessoas. Não se assenta para isso. Não tem tempo para essas coisas. Amém. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite, porque tem prazer. Tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer naquilo que a palavra de Deus diz. Significa que é alguém que vai lá para beber, para ouvir a palavra de Deus e pôr na prática. Aleluia. Porque às vezes nós estamos aqui, mas não temos prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada, nós lemos, mas não fazemos aquilo que nós lemos. Então isto mostra aqui que não temos prazer na lei do Senhor. Estamos a ler como se fosse a Constituição da República, para saber que a Constituição diz assim, acabou. Ou para decorarmos de cabeça. Não, é para pormos na prática, é para fazermos. Aleluia. Aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Vai prosperar por quê? Porque está plantado junto a ribeiros de águas. Eu disse, prosperar é como quem sobe uma escada. Aleluia! Você, degrau a degrau, vai subindo seguramente. Por quê? Porque você está observando a palavra de Deus. Você não vai pisar em falso. Porque se você pisar em falso, vai de cair. Aleluia! E se você escorregar e cair, vai começar o quê? Do primeiro degrau de novo. Não é isso? Vai começar do primeiro degrau. Então, você não estará a prosperar. Estava a subir. Aleluia! Mas escorregou, caiu. Agora vai começar de novo, do zero. Para começar o primeiro degrau, subir. Mas prosperidade significa continuidade. Você continua a subir. Calmo, sereno, sem pressa, mas você vai subindo. Aleluia. Vai subindo. Vai subindo. Que as pessoas olham para si e dizem, ei, aquele irmão está a desenvolver muito. O que é que se passa com ele? Deus está a abençoar. Aleluia. Você está andando seguramente. Porque a mão de Deus está lá. Por causa da obediência à palavra de Deus. Amém. Amém. Mas, se você não ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer, você vai subir, depois já de haver alguma coisa que vai te tirar tudo. Nunca ouviram esses casos? A pessoa sobe na vida, está no quinto degrau. A gente começa a dizer, ei, tiraram tudo. Amém. Ficou sem nada. Então o que se passa? Não está a prosperar essa pessoa. Amém. Não podemos fazer negócios deste tipo. Percebam bem. Vamos fazer coisas, por mais simples que seja. Eu estou a dizer, por mais simples que seja. Aleluia. Porque, meu irmão, minha irmã, se você torar um baldinho de amendoim e vender esse baldinho de amendoim, e você souber fazer o seguinte, dizer, ok, neste baldinho de amendoim, 1/3 deste baldinho de amendoim, dos meus lucros neste baldinho de amendoim, é para eu fazer o quê? É para eu comer em casa. Aleluia. O outro terço deste baldinho de amendoim é para eu reinvestir. Aleluia. E o outro terço deste baldinho de amendoim é para eu guardar para alguma eventualidade. Amém. Você vai subir sem cair. Porque se cair, tem um sítio para pegar. Aleluia. Tem alguma coisa que você deixou lá como reserva para você pegar logo e aplicar e continuar a subir. Mas as suas quedas não são daquelas de escorregou, caiu no chão. Não. Vai ser porque houve alguma dificuldade. O seu negócio não andou.
Amém. É preciso obedecer à palavra do Senhor, porque Deus promete prosperidade aos seus servos. Amém. A prosperidade é para você. Obedeça à palavra do Senhor. Muitas vezes, nós levamos uma vida de pobreza, dificuldades, dificuldades infindáveis. E pensamos que isso é normal. Não é normal. O nosso Deus, Ageu 2:8. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ageu 2:8, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está dizendo isso quem? O nosso Deus. Diz que eu sou o Deus do ouro e da prata. Aleluia. Todo o ouro que existe, toda a prata que existe, me pertencem. Essas eram palavras para encorajar o povo na hora da construção do templo. Porque olharam para a reconstrução do templo, aliás, quando voltaram da Babilônia. Então, quando estavam a reconstruir, olharam para aquele templo e disseram: nem de perto chega ao templo de Salomão. Amém. Nem de perto chega ao templo de Salomão, porque o templo de Salomão era muito lindo. Esse templo que estamos a fazer não tem nada aqui. Não chega. Aleluia. E alguns começaram a desanimar. E Deus disse: lembre-se de uma coisa. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Amém. Ele é Deus do ouro e da prata. Está dizendo: confia em mim. Aleluia. Confia em mim, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Você está olhando para a sua vida como uma vida de miserável, de migalhas. Confia em Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele dá esse ouro, Ele dá essa prata a quem Ele quiser. O que você precisa é confiar nele. Esperar nele. Aleluia. Espera no Senhor, confia no Senhor. Muitos lutam para alcançar. E às vezes, pessoas que não fizeram tanta luta estão a alcançar. Amém. É preciso você pensar nisso. Às vezes nos esforçamos tanto, mas os outros não se esforçam tanto. Mas Deus está abençoando, estão prosperando. E você está se esforçando demais. É preciso pensar, é preciso acreditar, é preciso confiar no seu Deus, que Ele é o Deus do ouro e da prata. Quem é o Pai que acumula riquezas e as deixa à mercê de pessoas, vamos dizer, de intrusos? Quem? Você acumula riqueza, faz coisas, tem suas propriedades e você deixa essas propriedades à mercê de qualquer pessoa. Aleluia. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Quando você tem coisas, quando você acumula coisas, diz: é para os meus filhos, não é isso? Amém. E tudo quanto Deus fez e colocou nesta terra é nosso. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Em Romanos 8:17. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. A prata e o ouro nos pertencem, são nossos. Por direito. Aleluia. Portanto, a prosperidade é algo que nos pertence a nós, por direito. Não precisamos de estar toda hora cabisbaixo. Vamos fazer alguma coisa. Vamos sair e começar a empreender em alguma coisa. Aleluia. Empreenda em alguma coisa. E has de ver que vais prosperar.
Aleluia. Conheci um homem no Maputo, não sei se ainda está lá. Esse começou por vender touradinho nas avenidas do Maputo. Vendia touradinho. De vender touradinho, chegou um momento que comprou algumas tábuas, fizeram uma mesa, cadeiras, começou a vender essas mesas, cadeiras, não sei o que, na altura. De touradinho já estava dando um salto para vender, para ser mobiliário. Amém. Foi trabalhando naquele mobiliário, não sei o que, começou já a crescer o mobiliário. Chegou a abrir uma casa de mobílias. Amém. Chegou a abrir uma casa de mobílias. Mas começou de quê? De touradinho mesmo. Tão simples. Tão simples. Eu vou dizer uma coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, a riqueza não é resultado de você receber muito dinheiro. Não. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho que lutar para conseguir ter um vencimento X. Não vai te fazer rico isso. Aleluia. A riqueza é resultado da poupança que nós fazemos. Amém. É por isso que, se nós formos a ver a vida dos judeus, os judeus não são extravagantes. Você não é de apanhar judeu com um sapato de carro, não sei o quê, roupa cara, não sei o quê, não. Vestem-se normalmente. Aleluia. A gente às vezes quer comer isto e comer do melhor, não sei quantos, e não conseguimos poupar, não conseguimos evoluir por causa disso. E nós não observamos que nós mesmos estamos o quê? A barrar a porta de nós prosperarmos. Consumimos mais que não conseguimos poupar nem um pouco. Aleluia. Porque, meus irmãos, vocês todos sabem que alguém pode receber 4.000 meticais e alimentar a sua casa. E aumentar o salário para 8.000 meticais e começar a faltar nas despesas de casa. Amém. O dinheiro começar a faltar. Por quê? Porque nessa altura que tem 8.000, ele acha que já tem muito dinheiro, começa a querer comer bem. Aleluia. Já começa a faltar. Já não faz aquelas contas de que eu tenho que comer ralho aqui, tenho que comer feijão aqui para poder chegar todo mês. Já não faz essas contas, nada, eu vou comendo frangos, batata, não sei o quê, porque a vida já está a melhorar, dobro do vencimento. Você vai ficar pobre. Não vai evoluir. Amém? É preciso percebermos isso. É preciso começarmos a metermos isso na cabeça. Você começar a fazer alguma coisa e procurar evoluir. Abraão foi o mais rico do Oriente Médio no seu tempo. Amém? Foi o homem mais rico do Oriente Médio no seu tempo. Qual era a sua riqueza? Gado. Gado caprino, ovinos, não sei o que, toda espécie de... Tinha essas coisas. É isso que foi a riqueza de Abraão. Amém? Às vezes nós não pensamos nisso. Mas imagine só. Você tem um cabrito ou 2 este ano. Para o próximo ano tem 4. Não é? Aleluia. No terceiro ano tem quantos? Pode ter 8. Deus pode prosperar. Amém. Mas é preciso ser humilde. Tem que ser capaz de você parar e dizer, ok, eu quero avançar, mas eu tenho que avançar com calma, degrau a degrau. Nada de esperar boladas para subir. Tem que subir degrau a degrau para eu conseguir chegar lá. Amém. Jacó foi um homem rico também. Ele foi trabalhar por Raquel 7 anos.
o sogro lhe enganou, lhe deu Lia e não Raquel, aleluia, como esposa. Mas como ele queria Raquel, ele falou com o sogro e disse, olha, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel, aleluia. Amém. Mais 7 anos vou trabalhar por Raquel. E trabalhou mais 7 anos. Depois disso, ele começou a trabalhar para o seu sogro. E ele disse, Senhor, eu quero ir embora. O sogro disse, não, não vai. Porque eu prosperei muito durante o tempo em que você está a trabalhar para mim. Disse, ok, eu só trabalho para si. Se eu também começar a trabalhar para mim. Amém. Os animais salpicados, aqueles que tiverem manchas brancas, não sei o quê, esses são para mim. E os restantes são para ti. Você não precisa de me pagar direto. Mas aqueles animais que nascerem salpicados são para mim. Os restantes são para ti. Aleluia. Continua a trabalhar. Deus começou a abençoar a ele. O rebanho nascia animais salpicados. Se tornou rico. Aleluia. É preciso perceber o que Deus faz. Como é que Deus faz as coisas. Falei de Jó, que foi o homem mais rico no seu tempo também. Aleluia. Jó foi muito rico. E vamos ver que destes 3 homens que eu estou a falar, de Abraão, Jacó e Jó, há uma característica comum em todos eles. Temiam a Deus. Aleluia. Davam os seus dízimos. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, Jó também. Aleluia. Fazia sacrifícios a Deus. Significa que adorava a Deus, temia a Deus. Qualquer coisinha ele pedia perdão a Deus. Ele vivia na presença de Deus. Aleluia. E prosperava. E nós? E nós? Não vamos prosperar com mentiras, não vamos prosperar com aldrabices, não vamos prosperar com boladas, não vamos prosperar com essas coisas. Se nós queremos prosperar, temos que ouvir a palavra de Deus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Porque a prosperidade vem do Senhor. Algumas pessoas querem prosperar, mas sentadas, também sem fazer nada. Não é possível. Aleluia. Porque também há esse problema. Eu acordo, sento, não faço nada, e depois começo a exigir de Deus prosperidade. Você não vai ter peixe se não for para a praia para pescar. Aleluia. Se você quer ter peixe, tem que ir à praia pescar. Se você quer colher milho na machamba, tem que ir à machamba plantar milho. Agora, se você acorda e fica a fofocar, se você acorda fica somente a passear, se você acorda, quer dizer, para não fazer nada, vai receber o quê? Nada. E vai dizer, Deus está a escolher pessoas. Aleluia. É que os crentes sempre vivem tribulados. Os crentes sempre vivem... Vai começar a justificar e arranjar versículos aqui na Bíblia. Para dizer que não, os crentes sempre vivem uma vida difícil. Aleluia. Vivem sempre uma vida... Os crentes têm que viver sempre uma vida rasca. Será que Deus disse para você viver uma vida rasca? Eu lembro quando Moisés falou com o povo de Israel. Disse, quando vocês entrarem na terra de Canaã, comerem bem lá, aleluia, se fartarem, não se esqueçam do Senhor vosso Deus. Amém. Porque o plano de Deus não é que eles fossem lá sofrer, fossem lá ficar de fome com fome. Não. Então havia uma promessa de prosperidade para o povo. Vocês vão lá para a terra de Canaã, vão prosperar. Aleluia.
Então não vamos culpar Deus por nós não estarmos a fazer absolutamente nada. Aleluia. Se você senta, ou vai ganhar o sentado. Mas nada do Senhor vai ter. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, verso 12. Deuteronômio 28, 12. É uma coisa muito interessante que está aqui. Pelo menos para mim, é uma palavra que diz muito. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva e a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Percebeu o que Deus diz? Deus diz que eu darei chuvas à sua terra. Eu abençoarei o seu negócio. Eu farei prosperar o seu negócio. Chuva à terra, né? O seu negócio pode ser uma outra atividade. Deus diz que eu vou abençoar. Aleluia. Vou te dar os requisitos necessários para esse trabalho prosperar. Porque somente estarás em cima, aleluia, e não debaixo. Amém. Estarás em cima e não embaixo. O plano de Deus é que o crente esteja em cima e não embaixo. Aleluia. Então vamos nos posicionar para isso. Vamos nos posicionar para isso. Há um lugar que Deus preparou para nós, em cima, não é embaixo. Deus nos colocou por cabeças e não por caudas. Agora, se nós nos contentamos com ser cauda, vai ficar cauda. Amém? Mas é preciso reagir, é preciso fazer alguma coisa. Deus disse que Ele vai abençoar toda a obra das tuas mãos. Aleluia! Toda a obra, tudo onde você colocar a mão, Deus vai abençoar. Lembrem-se de José quando chegou no Egito, na casa de Potífar. Aleluia! Potífar começou a desenvolver, começou a prosperar. Porque onde José colocava a mão, Deus estava lá. Deus abençoava. Aleluia! Mas José fazia isso com vontade, fazia isso com fidelidade. Mesmo depois daquele episódio que lhe levou à cadeia, o chefe da prisão lá disse, olha que você fica a controlar os outros. E o trabalho lá prosperou. Aleluia. Porque onde ele colocasse a mão, Deus abençoava. Saiu da cadeia como governador do Egito, Deus abençoou. Aleluia. É preciso perceber isto. Há uma promessa de Deus. Abençoar onde você colocar a sua mão. O que nós precisamos de fazer é orar. Aleluia. O que nós precisamos de fazer é estarmos em comunhão com Ele. Permanente comunhão com Ele. Se nós estivermos em comunhão com Ele, Ele vai abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça alguma coisa. Amém. Faça alguma coisa, esteja em comunhão com Deus. Amém. Vamos ler João 16, 23 e 24. João 16, 23, 24.
Faça alguma coisa. Aleluia. Com as tuas mãos. Coloca a tua mão em alguma coisa. Você que não está colocando a sua mão em alguma coisa, coloque a sua mão em alguma coisa. Porque Deus quer prosperar. Aleluia. 16, 23, 24. Então, se você colocar a sua mão em alguma coisa, então vai fazer isto. 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia. Amém. Será que você já orou para prosperar? Nada, porque achamos que prosperidade é pecado. Amém. Está nas nossas cabeças isso, de que prosperidade é pecado. Não oramos por isso. Mas você tem que orar. A Bíblia diz que não recebestes porque não pediste. Peçam e o Pai fará. Aleluia. Lembre-se que Ele é o dono do ouro e da prata. Lembre-se que Ele disse que vai prosperar. Onde você colocar a sua mão, Ele vai abençoar. Então, aquilo que você estiver a fazer, junte a isso a oração. Junte a isso a busca do Senhor, a comunhão com Deus. Aleluia. Para que você possa avançar. Tiago 4, 2, 3. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque nada pedis. Aleluia. Vivemos só de inveja contra aquele, porque aquele tem aquilo, porque não sei o que, porque não sei quantos. Você começa a sonhar que aquele vai me dar alguma coisa, hein? E ele não te dá, depois você fica desapontado. Se ele não prometeu que vai te dar, como é que você vai ter certeza de que vai te dar? Aleluia. Amém. Porque às vezes nós temos esse problema. Ah, o irmão X tem coisa X, então ele vai me dar. Você há de começar a ter inveja dele. Se ele não te prometeu dizer vou te dar, não fique nessa de que vai me dar. Amém. Peça a Deus. Aleluia. Faça alguma coisa, peça a Deus para prosperar esse negócio. Por mais pequeno que seja o seu negócio, peça a Deus para prosperar. Peça a Deus para abençoar aquele negócio. E eu estou a dizer, todos esses que prosperaram deram dízimos, fizeram sacrifícios a Deus, adoravam a Deus. O nosso grande problema é que nós não adoramos a Deus. Nós não somos fiéis à palavra de Deus. Aleluia. E nós queremos prosperar. Que prosperidade. A Bíblia diz que se você rouba a Deus, e você quer que Deus te abençoe, quer dizer, alguém vem roubar alguma coisa na sua casa. Então, depois dele roubar alguma coisa na sua casa, você tem que sair com um casaco para lhe oferecer. É o que nós fazemos. Aleluia. Então, se roubamos aquilo que pertence a Deus, Deus não vai fazer nada por nós. Amém. Se queremos prosperar, vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos fazer o que estamos a fazer. Vamos pedir para Ele abençoar. Aleluia. É assim, meus irmãos. Quando você tira o seu dízimo, normalmente você tem que tirar o seu dízimo e tem que ajoelhar e orar a Deus. Aleluia. Tem que ajoelhar e orar a Deus. Entregar o restante do seu vencimento, mesmo que não seja físico ali, mas você tem que entregar o restante daquilo que te sobrou.
para que Deus te abençoe, Deus te dê inteligência e sabedoria para a aplicação dessa parte. Aleluia. Para que da próxima vez eu possa ter o quê? Mais para dar ao meu Senhor. Amém. Mas o que nós fazemos normalmente é que nós nem oramos quando damos o nosso dízimo. Alguém já orou em casa? Quando saiu para ir dar dízimo? Já orou? Aleluia. Não oramos, não somos fiéis, até diminuímos o dízimo, fazemos contas sozinhos e diminuímos o dízimo, damos aquilo que nós achamos que devemos dar. Aí está. Mas quando devíamos pegar e nós ajoelharmos e dizemos, Senhor, a tua parte está aqui. E eu peço para que tu abençoes o restante. Aleluia. Faça esse desafio, porque Deus disse, faça a prova de mim para ver se eu não te vou abençoar com uma bênção tal. Não está escrito isso em Malaquias? Aleluia. Faça a prova de mim. Ser fiel, faça isso. E veja o que ele vai fazer. Aleluia. Então aqui em Tiago diz o seguinte, no verso 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Amém. Por quê? Quando nós pedimos, não é para nós podermos dar para a obra de Deus, não é para nós ajudarmos, não. Pedimos para gastarmos, para fazermos o que nós queremos. A Bíblia diz que estamos a pedir mal. Você vai pedir bênçãos. Se você não está a ser fiel a Deus, está a pedir bênçãos, está a pedir mal. Aleluia. Porque você gasta mal. Porque você se esquece dele. Aleluia. Amém. Você se preocupa somente em satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. É a única coisa que você se preocupa. Recebeu? Então tem que resolver os meus caprichos. Deus manda passear. Eu disse, não oramos quando tiramos o nosso dízimo. Segundo, pedimos mal. Porque nós pedimos e não damos o dízimo ao Senhor. Ele disse, você está a pedir mal. Amém? Você está a pedir mal. Você está a pedir para gastar nos seus caprichos. Faça uma coisa boa. Peça a Deus de verdade. Aleluia. Peça a Deus de verdade. E vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Não há prosperidade com pecado também. Amém. Não há prosperidade em pecado ou com pecado. Deus não vai prosperar a sua vida, você com pecado ou no pecado. Amém. Lembra-se que ele disse, não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos escarnecedores, não sei o que. Antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Amém. Vai dar frutos. Por quê? Porque tem prazer na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Para fazer, para pôr em prática. Então, essa pessoa significa que está obediente a Deus. Amém. Mas se você estiver em pecado, nada vai acontecer. Amém. O rio onde nós devemos ser plantados não é na igreja. Aleluia. O rio é o próprio Deus. Amém? E nós plantamos-nos lá quando nós obedecemos a Ele. Quando nós ouvimos a sua palavra. Temos prazer de fazer a sua palavra. Aleluia. É isto, meus irmãos. Bom, eu não vou falar mais. Hoje vim para encorajar
a todos os irmãos, para dizer aos irmãos, vamos mudar de maneira de ser, vamos começar a fazer alguma coisa para que Deus possa prosperar as nossas vidas e vamos fazer da maneira correta. Vamos pedir a Deus para abençoar os nossos negócios, não sei o quê. Naquele dízimo, sabe, você vendeu touradinho, tem 100 meticais, você calculou o dízimo, quanto é o teu lucro é 100 meticais, então o dízimo é 10 meticais. Quando você estiver a tirar aqueles 10 meticais ali, ora, aleluia, ora, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito, aleluia, e quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Então mostre fidelidade nas coisas pequeninas, para que Deus te faça crescer. Amém. Vamos levantar para orar.